A filosofia, como a Nova Acrópole entende, não é buscada dos livros. É a filosofia como uma forma de vida. Sócrates tinha o hábito de caminhar pelas ruas e pegava uma pessoa qualquer do povo e começava a fazer perguntas, tirando dessa pessoa os condicionamentos. Normalmente nós apresentamos respostas fundamentadas em condicionamentos sociais, esquemas que já estavam um pouco programados na nossa mente. Ele ia tirando esses esquemas das pessoas até que a pessoa tornasse ela mesma e ficasse confiante. Então agora você sabe, agora vamos conversar. E a pessoa respondia as coisas mais profundas da vida. Dizem que se nós fizéssemos assim, seríamos a mesma coisa. Por isso que nós acreditamos que o filósofo está dentro de cada um de nós e que, portanto, pode sair para fora. E hoje nós vamos fazer um pouco de exercício filosófico em cima de um tema que é muito importante e que foi objeto também de várias tradições, de várias culturas, de vários filósofos tratarem, que é sobre a qualidade da vida humana. A abordagem que nós fazemos, que faz Nova Acrópole, é uma abordagem da filosofia à maneira clássica. O que significa isso? Significa que o entendimento nosso, sob o ponto de vista da filosofia, não é a filosofia acadêmica, não é a filosofia intelectual. Essa filosofia que o senso comum nosso nos indica como realmente onde está a fonte do conhecimento humano. Se qualquer um de nós, se perguntássemos para qualquer um de nós como é que você entende por um bom médico, aquele que tirou as melhores notas da faculdade, ou aquele que, com a sua prática, com a sua vivência, aprendeu e é capaz de curar uma diversidade muito grande de patologia. Nós vamos optar por esse segundo caso. Nós sabemos, por exemplo, que um bom aviador é aquele que tem horas de voo, não aquele que tirou nota 10 nas faculdades. Nós sabemos, por exemplo, que um grande construtor é aquele que fez vários prédios, construções complexas, não aquele que saiu da faculdade e tem todas as suas melhores notas e formou nas melhores faculdades do mundo. Então, o nosso senso comum indica que a sabedoria vem da vida, da vivência. Por isso que nós chamamos filosofia a maneira clássica, ou seja, uma filosofia que busca respostas na forma de viver e não somente na forma de pensar. Evidentemente que o pensamento inclui também uma etapa importante do processo, porque é através do pensamento que nós formulamos hipóteses de testes. Assim como um cientista, ele no seu trabalho cotidiano também, ele formula hipóteses na mente, depois valida essas hipóteses num laboratório, uma vez validada, sai para a vida. A proposta da filosofia é a mesma coisa, algumas hipóteses de trabalho num processo dialético, que é o que nós vamos fazer agora, e depois com essas hipóteses de trabalho sai e valida na vida. Como já dizia Buda, nada que eu disser deve tomar como verdadeiro, mas como hipótese que pode ser testada. E quem vai definir se é certo ou se é errado é a sua própria experiência, a sua própria vida. Então hoje vamos fazer um pouco desse exercício da filosofia à maneira clássica. Clássico porque nós recorremos ao mundo clássico. Se vocês, quem conhece um pouco a história da filosofia, se voltasse, por exemplo, no tempo, quando vivíamos na Idade Média, onde as crenças mais absurdas eram colocadas em práticas, e foi dado início ao que nós chamamos de Renascimento, que abriu as portas para o mundo moderno, que nós vivemos hoje. Quem alavancou esse processo, quem iniciou esse processo, foi em Florença, e uma escola fundamental, que chamavam Escola Platônica. Hoje nós chamamos de academia, o nome não era bem esse, de Marcílio Fitino, onde tinha Marcílio Fitino, Piccolo da Mirandola. E por acaso eles comemoravam o Dia da Filosofia, dia 7 de novembro, não sei se a Unesco se inspirou isso aí, porque é o dia do nascimento, teoricamente, o nascimento de Platão, que é um expoente do clássico da filosofia. Então, quando começaram a buscar ideias básicas para iniciar o processo do Renascimento, onde foram buscar essas ideias? No mundo clássico.
voltaram ao clássico novamente. Então todos os movimentos que deram origem ao Renascimento tiveram como base a fundamentação do mundo clássico. Ou seja, aquelas ideias que são, digamos assim, a essência do processo do conhecimento, que terá que ser transportada no tempo, porque é evidente que aquelas ideias maravilhosas tinham uma aplicação específica no mundo grego, teve uma aplicação específica no Renascimento, e nós teríamos que traduzi-la para o cotidiano, porque a vida que nos toca viver na cidade onde habitamos, como Brasília e Taguatinga e qualquer outra cidade, aqui tem pessoas de Araraquara e assim por diante, ou seja, cada cidade tem a sua realidade, e esse conhecimento tem que ser traduzido para essa realidade. Quando nós conseguimos traduzir esse conhecimento, significa que ele é vivo, ele gera uma mudança, ele gera uma transformação. Disso nós chamamos uma filosofia viva. E nós estamos fazendo a mesma coisa, voltando aos clássicos novamente, aos pensamentos clássicos, para poder, como base, como premissa de investigação, não copiando o clássico da forma como era para ser, como era antigamente. Não, o princípio do conhecimento para resolver os problemas de sempre, que são sempre os mesmos. Se a gente for ver os problemas humanos, é sempre relacionamento afetivo, problemas de tempo, problemas de falta de recurso, problema de falta de conhecimento e outros mais. Não são diferentes os homens do mundo atual, dos homens do mundo grego, dos homens do mundo romano. A circunstância de vida que é diferente. Então o que nós vamos fazer hoje é uma reflexão dentro disso, para ver como é que nós podemos melhorar, quem sabe, ou pelo menos entender um pouco sobre o que nós chamamos de qualidade de vida. O primeiro ponto é como medir a qualidade de vida. Ele poderia ser medida de vários aspectos. Eu sei que já tiveram palestras anteriores e que todos os palestrantes tiveram que fazer uma abordagem mais ou menos nesse sentido também. Mas cada um tem a sua visão. Quem sabe um enfoque diferente também vai enriquecendo vocês cada vez mais. Aqueles que já assistiram às outras também, né? Um dos aspectos que já foi abordado numa palestra específica é saúde. Que, sem dúvida alguma, eu acho que ninguém duvidaria, apelando para esse sentido comum que nós temos, de que saúde é fundamental. Ninguém excluiria a saúde da qualidade de vida. Mas o que chama a atenção é que tem muita gente com boa saúde, e se você fizer a seguinte pergunta para ela, você está satisfeito com a vida? Ela fala, não, está faltando alguma coisa. Certo? Então, às vezes fala para a gente, falta dinheiro, né? Ou seja, ela quer uma condição social. Que adianta eu ter boa saúde se não posso ir para lugar nenhum, se não posso fazer nada, se não tenho movimentação, se não tenho tempo para poder aproveitar da minha saúde. Então eu preciso de recursos, que de tal maneira que me dê uma certa flexibilidade, me dê uma certa capacidade de penetração social, que me dê um certo acomodismo, que tenha uma casa, que tenha tudo isso. Mas igualmente eu perguntaria para vocês, quantas pessoas que vocês conhecem que têm saúde e muito dinheiro, e vocês parecem, e você está bem? Ele fala, não, está faltando alguma coisa. Sempre está faltando algo, né? No fundo isso nos motiva, porque se uma pessoa não tem saúde e começa só a passar a vida em busca de saúde, quando menos espera a vida termina. Foi uma motivação, um pouco desse tipo de motivação que nós usamos com os animais. Já viram quando a gente quer que um animal caminhe, a gente coloca uma coisa assim... Tem até umas figuras interessantes nas revistas em quadrinhos, que eles colocam um burrinho, né, um jumentinho em volta de um moinho de cana, né, e vai mudando, coloca uma espiga na frente dele, ele vai movendo o moinho. Né. Às vezes temos isso, a vida nos aperta em alguns pontos e a gente vai. Só que parece que a gente está correndo em direção a um horizonte, né? Já viram quando a gente vai em busca do arco-íris? Quando a gente está chegando, o arco-íris afasta, a gente continua e nunca chega, e nunca chegamos em lugar nenhum. Quando começamos esse tipo de busca, essas coisas são interessantes. A saúde, como já falamos, é sem sombra de dúvida importante. Mas deve ter algo a mais que nos leva a movimentar. Condição social também é importante. Afetividade. Que adianta ter saúde, dinheiro... Ah, me falta o amado, me falta a amada, me falta filho, e aí vai, toda uma problemática. Que muita gente projeta a vida em função disso. Quantas pessoas que têm a vida que vai caminhando e vai em função de afetividade, tem filhos e depois os filhos vão embora, e tem uma pessoa amada que morre também, e depois você pergunta, como é a sua vida? Uma infelicidade só, perdi tudo, e pronto.
Ou seja, acabou a felicidade. Então, a afetividade é importante, sem dúvida, mas ainda parece que está faltando alguma coisa, né? Capacidade intelectual, sem dúvida é importante. Um dos grandes problemas que nós temos em casa, às vezes, é a nossa incapacidade técnica. Quando, por exemplo, nos falta conhecimento básicos. Porque hoje nós conhecemos um monte de coisas que são interessantíssimas, mas que não servem para nada. Eu fiz engenharia eletrônica e formei há 30 anos atrás. Eu estudei na época válvula, não sei se vocês já viram falar, os mais antigos devem saber. É um dispositivo desse tamanho, que depois foi substituído por um dispositivo desse tamanhozinho, e que hoje desapareceu. Então eu pergunto, tudo aquilo que eu estudei, para que serve hoje? Para nada. Essa é a realidade. Quando nós estamos dentro do nosso dia a dia, na nossa casa, às vezes o que mais faz falta é saber trocar uma lâmpada, arrumar um interruptor que estragou. Às vezes é mais importante saber fazer uma comida, porque eu já vi muita gente morrer de fome com a geladeira cheia de coisa, e ela abre a geladeira e parece que está vendo um fantasma, o que eu faço com isso? Aquelas coisas básicas, não sabemos nada. Evidentemente que essa condição intelectual, principalmente de coisas úteis, são fundamentais. Aí entramos no carro, fura um pneu e ficamos em desespero. Não sabemos nem onde está a roda para trocar o pneu, a chave para trocar o pneu, não sabemos nada. Tá? Então, esse tipo de coisa, evidentemente que a capacidade intelectual é importante. Tá? O que eu pergunto é, depois que tem saúde, condição social, efetividade e condição intelectual, agora você está preparado. Para quê? Curiosamente, aí deu nascimento a um segmento importante da psicologia. Jung, que foi um grande psicólogo do século passado, ele vivia na Suíça. A Suíça, nos anos 20 do século passado, tinha um padrão de vida que já equivale a tudo que a gente sonha hoje. Tá? Então aconteceu um fenômeno interessante. As pessoas que procuravam Jung em seu consultório, eles tinham excelente saúde, excelente condição social, não faltava mais nada. A vida afetiva totalmente resolvida, eram pessoas de 30 a 35 anos, com esposas maravilhosas, filhos maravilhosos, e estavam infelizes. E aí Jung falava, e agora o que falta? E eles não sabiam o que faltava. Havia uma angústia, algo ainda faltava, algo faltava. Porque essa motivação tipo espiga faz com que a gente pense que falta é o que o outro tem. Ah, se eu tivesse o dinheiro que o vizinho tem, eu seria feliz como ele. Mas você não sabe o coitado do vizinho, às vezes ele está lá no psicólogo fazendo tratamento. Pouco tempo eu estava aqui num consultório médico, estava vendo lá o que mais hoje busca a psicologia, os velhos, as pessoas já de uma certa idade, 50 anos, que tem a síndrome do ninho vazio, ou seja, mora no lago, casas maravilhosas, enormes, uma suíte para cada filho, com tudo de confortável. Só que esqueceu um problema, ele esqueceu de combinar com os filhos deles mudaram. Então tem uma doença hoje que chama ninho vazio. Ele chega e aquela tristeza, aqui ia ficar meu filho, chora. E o filho está lá em Nova York, em Paris, curtindo a vida e ele sofrendo. Então, esse tipo de projeções que a gente pensa, como o outro tem, se eu tiver, vou ser feliz. Às vezes a gente esquece de perguntar para o outro, né? Será que vai ser mesmo? Porque talvez a gente economizaria muita perda de tempo, de ficar buscando coisas que no final das contas vai ficar muito mais complicado. Porque quem não é feliz sem filho, com filho vai ficar muito mais complicado ainda. Quem é pai sabe disso. Tá certo? Então desiste. Não é por aí. Tá? Isso são cenouras que ensinaram pra gente assim, casa, cresce, tem filho e é feliz. Mentira. Tá? Pode perguntar para todo mundo. Tem muita gente que fica buscando o amado. Nunca teve problema na minha. Agora vai ter. Depois que encontrar o amado, vai ter. Então, essas coisas. É por isso que Sócrates pegava a pessoa na rua e chegava todo mundo às mesmas conclusões. Por quê? Porque é senso comum, todo mundo sabe. A gente faz de conta que não sabe.
Então, ficou essa pergunta no ar. Tá bom, já que, imagina, vocês não têm nada disso, vamos imaginar por hipótese. Imagina que tem, e agora, o que você vai fazer com tudo isso? Já parou para pensar que nós não saberíamos o que fazer com tudo isso? Ah, não, eu vou para Paris. Depois que você for para Paris, você vai para onde? Vou para Roma. E depois da Roma? Porque a pessoa que foi para Paris e foi para Roma é diferente? Não, é só mais cansado, mas diferente não. É o mesmo. Tanto faz. Angústia, ansiedade. Eu nunca vi um depressivo resolver seu problema de depressão e ir para Paris. É evidente que depressão em Paris tem outro status, que é depressão aqui na rua, né? Bem, tem outro status, mas é depressão igual. Para essa pessoa, eu tenho certeza que não vai fazer tanta diferença assim. Para quem olhar de fora, pode falar, bom, eu prefiro uma depressão em Paris do que aqui, tá bom. Tá certo? Mas não resolveu o problema da depressão. Falta algo. Esse algo, é sobre esse algo que falta, que eu quero abordar. Um pouquinho disso, para a gente poder chegar a visualizar, pelo menos a ver de uma forma natural essas coisas que faltam, que são muito simples e que talvez não precisasse dessa complicação toda. Talvez por isso, é que depois que as pessoas chegam a tudo isso, não sei se vocês já viram os últimos hábitos americanos, depois que eles conseguem tudo isso, é que eles fazem? Agora eles largam tudo, vão para campo, montam uma casinha muito simples e vai morar de uma forma muito simples, sem nada disso. Então, já que eles estão terminando aí, vamos começar por aí. Aí ganhamos tempo. Né? Quer ver que vocês sabem? Vamos apelar para esse sentido comum, que agora mesmo eu vou mostrar de onde vem esse sentido comum. O que você acha que falta para esse caroço de manga? O que falta para ele se realizar? O que vocês acham? Falta terra com água. E agora, tem terra com água, o que falta para ele brotar? Ele brotar. E depois, o que falta? Ele crescer com sol. Com sol. Está vendo que tem sol aqui, né? Aí, ó. Agora, o que falta, hein? Agora, o que falta? Para ele, para ela se realizar. Não, já cresceu. Diria que aquilo então ele está completo? Não. Por que não? Não, mas ele vai fazer isso aqui outra vez. Então ele vai continuar fazendo sempre a mesma coisa para ser feliz. Ser o quê? Completo. Tá certo? Pleno. Agora não falta nada. Ele vai até repetir. Gostou tanto que vai repetir. Tá certo? Vamos fazer uma analogia? O que falta? O ventre. O que falta? Nascer. O que falta? Crescer. E o que falta agora? E aqui é que está o problema. Nós não sabemos o que falta. E já tivemos várias pesquisas, várias sugestões, várias opiniões. Agora há pouco tempo virou moda essa pirâmide de Maslow, né? Que ele fala, falta necessidades básicas, segurança social, autoestima e autorrealização. Em cima desse tema aqui, autorrealização e autoestima, se eu fizer uma lista da quantidade de soluções que já apareceu, deve dar umas 10 páginas dessa. E nenhuma coincide com a visão natural nossa. Quer ver como é simples? Por quê? Porque tem muita gente que chega a isso tudo. Eu poderia dar um exemplo de um brasileiro para vocês verem. Já viram falar de Santos Dumont? Ele chegou ao ser o cara mais conhecido do mundo. O que faltava, sob o ponto de vista nosso? Nada. Como ele terminou a vida dele? Suicidou-se. Parece que faltava alguma coisa. Tanto é que não se sentia feliz. Tá certo? Então, é uma coisa muito interessante, porque aqui muita dessa autorrealização tem gente que fala assim, a falta projeção, falta criatividade, tá bom, tudo isso também são coisas interessantes. Mas eu vou recorrer a uma palavra muito simples, que parece muito óbvio, que Aristóteles é que sugeria. Sabe o que falta? Uma coisa assim, felicidade. E pode ser que nós não tenhamos uma condição de saúde lá tão boa assim. Você já viu que tem pessoas que não têm uma saúde muito boa?
e que você fala, ser feliz, sou. Se tivesse bem de saúde seria melhor ainda, mas do jeito que tá bom demais, já viu? Não tem dinheiro nenhum, e você fala, eu ser feliz, sou. Se tivesse, também teria bom, não sabia o que fazer não, mas seria bom também. Então tem uma coisa interessante aí, entende? Que é importante essas coisas, eu não estou desqualificando essas coisas. Eu estou dizendo que na nossa capacidade de observar e vendo a nós mesmos, tem momentos muito simples da nossa vida e que nós sentimos um pouco dessa plenitude e parece que não falta nada e, no entanto, não está preso a circunstância nenhuma. Então, essa é que a proposta de Aristóteles, que nós não buscamos coisas, nós acreditamos, e isso aqui talvez seja o nosso erro, de que se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Então eu saio buscando essa coisa. Quando eu adquiro essa coisa, e que não tenho aquela felicidade que eu quero, eu penso que é outra coisa. E é isso que me dá ficar mudando de um lado para o outro, a vida passa, e você nunca sente feliz. Você fala, tive momentos de alegria, tive momentos de tristeza, como todo mundo, mas não se sente realizado, não se sente feliz. Tá? Então, ele fala que o que falta, na verdade, não são coisas. Falta a gente entender o mecanismo, como é que processa a felicidade em nós. Falta um pouco mais de vida interior, para a gente entender um pouco mais desse processo. Então vamos seguir um pouquinho essa pista da felicidade, para ver se a gente consegue ter um quadro mais amplo de qualidade de vida. Evidentemente, sem desconsiderar esses outros elementos que também têm o seu grau de importância. Condição adversa de saúde, olha a cara dele. Você acha que ele está infeliz? Quantas pessoas que com essa condição de saúde ficaria a vida toda pensando só em doença e não faria mais nada na vida? Então ele deve ter encontrado uma resposta, não sabemos qual. Condição adversa social. Vocês já viram falar desse senhor, Marco Aurélio, que escreveu livros que são mensagens autênticas de paz? Esse senhor nunca teve a oportunidade de viver numa casa como nós vivemos. Viveu a vida toda em tendas de combate. Ele era imperador romano, numa época em Roma estava sendo invadida por vários povos. Ele passou 20 anos da vida dele em campo de combate. E nesse campo de combate escrevendo as coisas mais lindas do mundo. Ele que nos ensina, quando você sair para a rua, saiba que vai encontrar um chato, então se prepare e não fique irritado. Saiba que você vai encontrar uma pessoa irritante, se prepara e que você não vai ficar... Ou seja, ele nos preparou para a vida. Fez mensagens lindíssimas. Aonde? Dentro de uma tenda, nos intervalos entre um combate e outro. Que condição adversa, mais do que essa? Por que eu chamo a atenção para esses dois casos? Porque é verdade que nós também temos problemas de saúde e temos problemas econômicos. Porque aqui eu duvido quem não tenha. Mas não tão graves assim, né, como o deles. E se eles encontraram a resposta, é provável que nós podemos encontrar. Uma frase bonita de Epíteto. Epíteto era um escravo romano. Ele falava assim, há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Por exemplo, a saúde. Você acha que Stephen Hawking, ele escolheu ser daquele jeito? Então depende dele? Não. A fortuna depende de mim? Não. Porque pode ser que trabalhando, não consiga acumular. Mas você garante que amanhã vai tê-la? E se acontecer uma guerra e seus bens for confiscados? Não sei se vocês já viram a história desses países que passaram por várias mudanças de governo. Bom, não precisa ir muito longe. Na época do Collor, ele confiscou os bens de todo mundo e ficou todo mundo que tinha ficou sem nada. Pouco tempo aconteceu isso no Brasil. E assim por diante. Então, a riqueza não depende de nós. Mas sabe o que ele fala? Que há uma coisa que só depende de nós. A felicidade. A felicidade depende de nós. Isso coincide com Aristóteles. E por que é que eles pensam dessa maneira? Então vamos continuar nessa pista de buscar esses elementos que faz com que a gente fala, isso me torna feliz. Lembra bem que uma manga, um caroço de manga, ele só vai se sentir pleno quando ele der seus próprios frutos. Um homem só vai se sentir pleno quando produzir os seus próprios frutos. E os frutos do homem não são os filhos. Seus filhos não são vossos filhos. Você lembra que teve um poema aqui hoje de Khalil Gibran? Quem fala isso é Khalil Gibran.
Tem uma passagem bonita que fala que um desses grandes mestres da humanidade fala para as pessoas assim: crescei e multiplicai. E que nós, de uma forma muito simplória, crescemos e produzimos filhos. Antigamente era 10, depois nós chegamos à conclusão que não dava, 5, agora é 1. Tá certo? E nós pensamos que crescer e multiplicar é o que é? Produzir filhos. Será que precisaria de um sábio para orientar os homens para produzir filhos? Se os coelhos produzem sem nenhuma indicação de sabedoria, será que ele não está falando de uma outra coisa? Que os homens têm seus próprios filhos, que não são esses, são de outras naturezas. Vamos refletir, aceitar essa possibilidade, que os frutos humanos não são como os frutos dos cachorrinhos, dos coelhinhos, são outros frutos, e que é por isso que quando ele tem esses frutos, ele não fica feliz, ele ainda quer mais, quer outras coisas mais. Vamos imaginar que não é tão difícil, é só a gente entender a natureza humana. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre esse caminho da felicidade. Uma coisa importante, nós queremos ser felizes ontem ou hoje? Ontem já passou, não dá para eu mudar. Amanhã ou agora? Agora. Então a felicidade é uma função do momento. Ou você ela tem agora, ou você não vai ter nunca. Portanto, não adianta eu buscar fora do aqui e agora. Você já viu que a mangueira, quando está plena, ela é? Só basta isso. Então não é uma coisa tão difícil, né? Muito mais perto da gente. Talvez seja por isso que esses grandes sábios falam assim: procura no seu coração, eu estou aí, só você achar. Não precisa ir de longe, não vai tão longe. Não pode estar condicionada ao meio. Significa, se a minha felicidade depende de, significa que é uma condição que não é minha. Então não pode ser agora, porque agora vai depender do agora. E se agora tiver um chato? Você já viu que tem uma diferença tremenda? Tem hora que senta um chato perto de uma pessoa, acaba com o dia dele, senta perto do outro, o outro acha engraçado. Só dependeu de quê? Da posição que a pessoa que estava assumiu. Então não depende do chato, depende de quem? Da pessoa. Tem gente que está fazendo calor e está assim, transpirando. E o cara está assim, que mal-estar. O outro, ainda bem que não precisa ir na sauna hoje, né? Depende da posição que você assume. Então depende de quem? De mim. Isso, esse sem condicionamento em relação ao meio, chama liberdade. Que todo mundo sonha. O que é livre? É o que eu faço, o que eu quero? Não. Livre é aquele cara que onde está bem. Não está condicionado ao seu meio ambiente. Esse está livre. Ele, para ser feliz, não precisa estar na praia, não precisa estar na casa dele, não precisa estar na rua, não precisa estar em lugar nenhum. Está onde? Estou comigo mesmo. Sou um cara livre. Sem condicionamentos. Não estou amarrado. Não necessito de cenoura. Sou livre. Estou solto, aberto, coração aberto. Essa é a liberdade. Que Buda, muito sabiamente, há alguns milhares de anos atrás, traduziu como ausência total de desejo. É só não desejar, ter nada, porque você vai desejar tem o quê? Qual é a única coisa que você pode desejar? Qual é a única coisa que uma mangueira pode desejar? Ela pode desejar banana? Não, ela só pode desejar o que é dela mesmo. Se eu desejo só aquilo que é meu, então já tenho, não preciso de mais nada. Mas se eu desejar só aquilo que é meu, vai me trazer plenitude? Vamos ver, vamos analisar algumas coisas que a gente não analisou ainda. Tá? Então, a ausência de desejo, não por repressão, porque tem muita gente que não vou comer isso para ir para o céu. Se não existir céu, você está perdido. Deixou de comer, né? Perdeu. Tem gente que fala, não vou fazer tal coisa para emagrecer. E fica ali contido, né? Mas isso não vai ser feliz. O desejo some, sabe quando? Quando não temos necessidade. Então estamos sem necessidade. Aquilo que eu necessito já tem, então não desejo. Então ele vai desaparecer. Então não é por restrição.
por repressão, mas por preenchimento. Essa palavra eu gostaria que vocês guardassem. Quando nós tivermos totalmente preenchidos, que é tudo aquilo que é próprio do homem, inclusive os seus frutos, estiverem presentes, nós estamos totalmente plenos, preenchidos. Esse é o elemento. Como preencher o momento presente? De tal maneira que você pergunta, o que falta agora? Nada. Isso é muito importante. Tá? Porque, se vocês verem nesse momento o que falta para vocês, vocês falar dinheiro, para quê? Se não vai gastar. Fala, uma companhia, para quê? Só vai te distrair. Então o que falta agora? Nada. Então aí está preenchido. Mas eu não estou feliz. Então esse aí falta. Mas isso depende de você. Vamos encontrar isso. Ok? É possível? Bom, possível é. Não vou falar que é fácil. Mas é possível. Mas é mais fácil do que ficar rico, arranjar uma mulher, um namorado que seja exatamente a princesa encantada e o príncipe encantado que você pensa que existe, porque isso é impossível. Porque todo mundo que busca a princesa encantada, mais cedo ou mais tarde vai descobrir que estava disfarçada, era uma bruxa. E vice-versa. É vice-versa. Então vai se decepcionar. Tá certo? Então, é muito mais fácil o caminho da realidade do que o caminho do faz de conta. E isso temos que saber refletir um pouquinho. Primeiro, um exercício, para ficar fácil o tema em seguida. Que depois eu vou entrar em alguns conceitos que podem ser um pouco mais delicados, mas um exercício para facilitar. Só para a gente entender o que é que nos alegra, porque às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Não precisamos de ir tão longe assim. Tá? Quando vocês verem uma rosa bonita assim, alegra ou fica triste? E quando vocês verem algo assim? Algo assim. E algo assim? Você viu uma taça quebrada? Tem muita gente que fala, eu prefiro assim. Tá bom, mas na hora de tomar uma água, nunca pega essa. Sempre pega. É uma preferência muito relativa. Às vezes colocam em telas, assim, mas é como muita gente prefere colocar o chifre da vaca na bunda da vaca. Mas na hora de comprar a vaca, nunca compra a vaca assim. É interessante esse negócio. Vocês preferem isso? Um lugar. Chega no hotel, quando você vê algo assim, o que você faz? E se você vê algo assim? E tem gente que fala para mim, eu prefiro isso. Quero ver se chegar no hotel e tiver assim, ele paga. Tá certo? Então, há uma coisa interessante. Aquilo que associa a vida, a ordem, a beleza, nos alegra. Há algo muito interessante aqui a ser refletido. Vamos seguir um pouco essa linha, só para a gente ver algo muito interessante. Por quê? Vamos analisar, como Platão recomenda, as fontes de prazeres humanos. Uma comida boa dá prazer? O animal também tem prazer com a comida boa? Uma relação sexual dá prazer? Dá. O animal tem esse prazer também? Tem, senão não teria. Tá certo? Há muitos prazeres nossos que nós compartilhamos com o resto dos seres. E tem prazeres que são exclusivamente do ser humano. Esses são os frutos que o homem tem que colher. Aqueles que só ele pode participar dos prazeres. Então vamos ver. Existe uma fonte própria de prazer para cada ser. A água, a mangueira, ela, quando pega água do chão, ela sente prazer, não sente? Isso é só dela ou é da bananeira também? A mangueira tem tronco, é só dela ou da bananeira também? Ela tem folha, é só dela ou da bananeira também? A mangueira da manga, é só dela ou da bananeira também? Ela tem uma coisa que é só dela. E se ela não chega a essa coisa, falta algo para ela. Tem uma coisa que é só nossa, se nós não chegar nela, se não chegarmos nela, vai faltar algo.
Esse algo que não nos ensinaram a chegar, que nós temos que aprender e buscá-lo constantemente. Porque sempre podemos ter aí, agora, como vocês estão, sentados, quietinhos, e ter essa fonte de prazer inesgotável. E nós temos que descobrir isso. Como chegar a isso? Quais são as fontes próprias do ser humano? Uma primeira fonte que você não vai ver nenhum cachorrinho parado, olhando assim, perdendo o tempo dele, contemplando. Dá prazer ver algo assim? A gente viaja quilômetros e quilômetros para ver algo assim? E o que que tem aqui? Harmonia. A harmonia tem uma coisa interessante, não tem lógica nenhuma, né? Mas você sente que tem uma ligação íntima entre todas as coisas, não é isso? Você sente a presença do todo. Já entraram dentro de uma mata fechada? Que você olha assim, sente uma sensação de paz? Tem lógica naquele negócio? O que que você sente? Harmonia. A maior parte da vida não tem lógica, só tem harmonia. Relação entre um casal não tem lógica nenhuma, só tem harmonia, quando tem. Não é? Teve um caso interessantíssimo de um acropolitano esses dias, que eu aprendi uma coisa, assim, filósofo é bom que vai aprendendo com a vida, né? Aprendi algo fantástico. Disse que ele estava brigando com a esposa dele na frente do cunhado dele. E que o cunhado dele estava tentando explicar para a esposa dele a razão dele. As razões dele. Aí o cunhado dele disse, você quer paz? Quero. Então não busca razão. Você tem que saber conviver entre uma coisa e outra. Ou paz ou razão. Se quer paz, sem razão. Se quer razão, sem paz. Agora você escolhe. A natureza não tem razões, só tem paz. Sabe por quê? O que ela busca? Não razões, harmonia. Sabe quem é que pode perceber isso e ter prazer com a beleza? Só o ser humano. Já viram algum animal fazendo poesia ao pôr do sol? Chorando assim, uma lágrima, quando ouve Nunca vi. Já viu isso? Nunca vi. Olha que coisa interessante. Então, todas as vezes que eu gerar harmonia, o que eu sinto? Prazer. Então, se tem um chato perto de mim, o que eu tenho que buscar? Harmonia. Mas ele é chato, faz parte da natureza. As folhas fazem parte, os pernilongos fazem parte, os mosquitos fazem parte. O que eu tenho que buscar? Harmonia. Às vezes a gente quer entender as coisas, para que entender? Basta harmonizar. Um artista não procura entender, ele procura combinar relações harmônicas. A beleza é algo tipicamente humano. Outra coisa que muito interessante. Vocês já viram, por exemplo, uma cadelinha, vamos imaginar, uma onça lá no mato, parar de caçar, ir lá, fazer as pazes com a zebra, e falar paz e amor. Não participa de uma coisa que pra gente nos enche de alegria, que é um gesto de bondade. E é um gesto de bondade, é difícil? Não. Às vezes a pessoa chega, a única coisa que ela quer da gente, sabe o que é? Um sorriso. A única coisa. Eu vou aí. Mas eu estou enfesado. Engole a raiva, um sorriso. Às vezes só a única coisa que as pessoas querem. A bondade e a beleza. Vocês já viram algum animal participar disso? Não, eles têm um instinto de preservação da espécie. Mas ele não extrapola isso por todo. O homem quer ser bom com as baratas, alguns, né? Uns detestam. Com as cobras. Vocês querem uma campanha? Vamos matar todas as cobras do mundo? Não. Pelo contrário. Só aquela que entrar dentro de casa, né? Essa é mais perigosa. Mas fora, não. Queremos proteger os animais, queremos proteger as árvores, queremos a proteção de todos os seres humanos, não só dos nossos filhos, não é assim? E sentimos prazer nisso, quando vê uma pessoa alegre e satisfeita, sim, sentimos prazer. Então nós temos o quê? Que ninguém tem bondade. E outra coisa, justiça. Talvez isso aqui seja mais difícil para a gente entender. Mas quais são os personagens que mais chama a gente para as revistas de quadrinhos, que mais chama a gente para os cinemas? São aqueles que dão a vida em prol da justiça. Não é isso? E todos nós falamos justiça, queremos justiça. Nós costumamos apelar para a justiça só quando nos interessa. Você já viu que tem hora que a gente só lembra das leis, não na hora de obedecê-las. Mas quando algum interesse nosso está ferido, a gente vai e usa as leis. Então nós só usamos as leis para benefício próprio, não por amor às leis.
Mas cuidado, nós temos inconscientemente um amor profundo pelas leis. É por isso que nós sabemos que existe uma lei, uma ideia, se querem traduzir melhor, que rege esse copo. Por exemplo, se eu soltar esse copo aqui, é bom para o copo? Ele continua sendo copo? Não, ele deixa de ser. E aquilo que deixa de ser, nós não gostamos. Vocês não soltam um copo. Se alguém pegar um copo dele e soltar de proposital, vocês vão falar o quê? Maldoso. Não é? Significa, mas e um copo não sente dor? É. Mas esse gesto não é bom. E se a pessoa é má, ele não segue uma lei de preservação das coisas tal como elas são. Ele não respeita as coisas. E se ele não respeita um copo, eu não gostaria que ele convivesse com o meu filho, que provavelmente ele não sabe o que é respeito. Não é assim que nós pensamos? Normalmente pensamos assim. Tá? Porque uma pessoa que respeita, que você sai na rua, já viu esses vândalos que saem jogando coisas na rua e quebrando, sem imaginar que alguém pode passar? Você fala, essa pessoa não é boa. Tá? Então, esse respeito profundo pelas leis, pela ordem das coisas, pela preservação das coisas, da pedra no seu lugar, das árvores no seu lugar, dos seres humanos nos seus lugares. Bom, isso é o que nós chamamos de justiça. Nos dá prazer esses gestos nossos em relação a esse tipo de coisa? Dá tanto prazer que é explorado pela mídia e nós estamos sempre aí comprando esses enlatados aí de Batman, Tarzan e tudo mais. Que são o quê? Os justiceiros. Aqueles que dão a vida pela lei. Achamos bonito nele e às vezes não pensamos que é um canal através do qual nós podemos também ter um grau de felicidade muito grande. Então existem prazeres que são próprios de quem? Dos seres humanos. A esses prazeres que são próprios dos seres humanos, quando nós vivemos eles conscientemente, é que nós chamamos de virtudes. Tá. Aí nós estamos começando a chegar perto do que Aristóteles falava, né? E depende de quem? Um gesto de... não só, o ser humano não só pode contemplar a beleza, mas ele pode o que também? Produzir a beleza. Por exemplo, quando eu saio do meu quarto, eu penso em deixar ele belo? Quando eu me visto, eu penso em fazer da melhor maneira possível? E assim por diante. Então eu posso não só produzir, contemplar harmonia, como gerar harmonia. Quando eu estou falando de beleza, não pensa só nessa beleza artística. Pensa em todo tipo de harmonia que você pode gerar em torno de você. Tá? Então, nesse momento, o que você tem que procurar ser? Uma posição que produz uma harmonia com o seu meio, que depende da posição como você se coloca em relação ao meio. Ok? Há muitas pessoas que vivem em meios muito adversos e vivem em perfeita harmonia com o meio. Tá? Essas pessoas que são capazes de situações adversas permanecer em harmonia têm uma virtude, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que chama inteligência. Inteligência é exatamente isso. Inteligência não é saber português, saber idiomas, 10 idiomas, português, inglês, francês, saber química, física, matemática. Não, isso não são pessoas inteligentes. Isso são pessoas tecnicamente preparadas. Pessoa inteligente é aquela que em qualquer situação de vida que você coloca ela, ela produz harmonia. Essas são pessoas inteligentes. Então, a inteligência tem a ver com a harmonia. Porque essa habilidade de resolver problemas, os computadores também têm. E às vezes até melhor do que a gente. Hoje vocês sabem que os computadores jogam melhor xadrez do que os maiores xadrez, tá? Você conhece isso? Eles não estão mais disputando com os computadores porque perdem. Tá? Qualidades essenciais da vida. Eu vou agora abrir um pouco aquelas qualidades, para vocês verem de onde é que vem a palavra sabedoria, inteligência e vontade, que são faculdades que derivam daquelas qualidades humanas. Ou seja, se eu, como ser humano, vivenciar a bondade, a beleza e a justiça, eu desenvolvo 3 qualidades que me torna apto a ter a vida que eu bem entendo. É aí que é onde começa a realização humana. Vamos entender esse mecanismo de combinar isso que é próprio do ser humano com aquilo que poderia derivar disso, como
virtudes também, que nós podemos chamar de virtudes, que são apenas uma forma de vê-las de um ângulo diferente. Dizem que a vida, quando manifesta, ela manifesta com 3 qualidades essenciais. A vida, ela tem uma componente essencial e tem uma componente manifestada. Essa componente essencial da vida que tem essas 3 qualidades que nós acabamos de falar. Então, a primeira dessas qualidades, que nós chamamos de justiça. Quando nós falamos de justiça, o que a gente lembra imediatamente? Leis. Vamos imaginar uma unidade de vida que vocês quiserem. Uma partida de futebol, aquele bloco de pessoas constitui uma unidade que diferencia de uma partida de vôlei? Que diferencia de uma partida de basquete? Ou não? O que caracteriza o futebol? As leis próprias do futebol. Então, criou-se o quê? Uma unidade de vida que é diferente das outras. A minha unidade de vida, meu corpo físico, diferencia dessa unidade de vida, copo. Com o seguinte princípio: a mesma quantidade de água que tem aqui, que é mais ou menos quanto? 70% de água, para preenchê-lo, tem meu corpo. Então, praticamente, em termos de matéria essencial, a minha diferença entre eu e esse corpo quase que é nenhuma. O que é que muda? A forma como essas coisas se relacionam. Essas leis que determinam a relação desse objeto, que o cara que fez, tecnicamente, tem que conhecê-la, é diferente das leis que regulamentam a combinação das moléculas de água para formar meu organismo. Porque o meu organismo é somente água com sais minerais. Combinado de uma lógica tão profunda, tão complexa, debaixo de leis tão precisas, que dá esse organismo sofisticado. Então, todas as vezes que a gente quer pegar um conjunto de seres humanos e constituir uma unidade separada, nós temos que ter leis próprias. Por exemplo, quando você vai no clube, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para pertencer ao clube? Além de pagar a mensalidade. Associar. O que significa? Aceitar as leis do clube, não é isso? E lá dentro o que você vai fazer? Vai obedecer aquelas leis, não é isso? Então a primeira coisa que manifesta, quando vai manifestar a unidade de vida? Leis. E que você tem que definir: eu vou cumpri-las. Vontade, eu quero. Por isso que nas tradições fala, primeiro foi o verbo. Tem que ser assim. Aí depois, agora vai organizar a partir disso. Normalmente nas tradições representa essa unidade aqui, sabe por quem? Por pai. Na família, quem é que dita as leis da família? O pai. A mãe representa que papel? Do amor, da bondade. A mãe representa o papel da força de união. Em torno de quê? Das leis ditadas pelo pai. É por isso que nas tradições religiosas todas, quando começa o universo, fala pai, mãe, filho. Daí onde vem esse conceito. Amor, bondade. Lembra que bondade dá prazer pra gente? Nós estamos enamorando de quem? Da vida. São leis da vida. Quando eu me enamoro do amor, da bondade, estou me enamorando da vida. Quando eu não me enamoro da bondade, eu estou trabalhando contra a vida. Se eu estou trabalhando contra a vida, a rosa está plenitude ou está murchando? E se a rosa está murchando, qual é o sentimento que nós temos? Tristeza. Todas as vezes que eu trabalho contra a vida, qual é o sentimento que me vem? Tristeza. Normalmente, uma pessoa depressiva, qualquer coisa, tem algum momento que inconscientemente, devido a condicionamento, está fazendo coisa que é contrário ao fluxo da sua própria vida. Normalmente é assim. Tá? Por que bondade dá sabedoria? Sabe por quê? Sabedoria é ver as coisas por dentro. Se eu quiser ver ela tal como ela é, o meu coração tem que fundir no coração dela, da maneira que eu sinta ela no meu coração. Aí eu vou ver ela por dentro. Essa capacidade de olhar as coisas e ver ela por dentro, tal como elas são, só é aberto para quem tem um coração bondoso. Vocês já viram quando você, na sua casa, fala, tem um cara maldoso, você fecha a porta ou abre a porta? Fecha. O cara é bondoso, o que você faz? Abre a porta. Esse é um mecanismo da natureza. Você já viu que São Francisco de Assis era tão bondoso que os passos vinham e pousavam na mão dele? No nós ele não posa, por quê? Porque ele é esperto.
sabe que corre o risco de ser comido, né? Ou ser engaiolado. Então, o condicionamento dele fez com que eles adotassem esse comportamento. Mas dizem que a natureza é isso. Por isso que a gente gosta muito de Tarzan. Tão bondoso que os animais chegam tudo o quê? Fica tudo em volta dele. Dizem que quando uma pessoa é muito bondosa, ela penetra tão profundamente no coração das coisas, que vê as coisas como elas são. Isso é sabedoria. Eu não preciso de estar esquematizando, porque eu vou conhecer ela como ela é, mas eu banolhando, bom, com esse jeitão deve ser isso, deve ser aquilo. Uma suposição. Só vou saber quem ela é quando eu entrar no coração dela. Tá? Só isso que vai possibilitar. Harmonia, beleza, inteligência, que eu já comentei. Por que inteligência? Porque te possibilita você fazer relações harmônicas com qualquer situação. E, aliás, possibilita combinar todas as coisas da vida, fazendo com que isso que parece uma multiplicidade forme uma unidade só. O universo, por que a gente chama ele de uno? Porque está tão perfeitamente combinado um com o outro, as coisas uma com a outra, as estrelas estão perfeitamente interrelacionadas entre si, os átomos perfeitamente interrelacionados entre si, que essa multiplicidade, na verdade, o que é? Uma unidade. Por isso nós chamamos de universo. Essa capacidade de relacionar todas as coisas de forma harmônica, inteligência. Agora eu pergunto para vocês, se vocês têm inteligência, sabedoria, vontade, que é determinação, fala eu faço e já está feito, o que mais falta? Percebe que essas são as virtudes humanas, que se exercitam através de quê? Através do senso de justiça, de bondade e de beleza. Mas eu não culto essas coisas. Por isso que quando nós destruímos a beleza, nós estamos destruindo o ser humano. Quando nós destruímos a bondade, estamos destruindo o ser humano. Que, aliás, quando você tira a bondade, todas as outras qualidades que você colocar no ser humano não presta. O homem é rico, preparado tecnicamente, uma saúde de ferro, tá? Uma capacidade de oratória beleza, que ele envolve todo mundo, mas é um bandido. Vocês acham que ele é mais perigoso porque tem essas qualidades todas ou menos perigoso? Mais, porque agora como é que você vai ficar livre de um homem assim? Sadio, rico, esperto tecnicamente e, além de mais, envolvente emotivamente falando. Como é que você vai escapar de um cara desse? Diz que a sociedade está dominada por essas pessoas. Ricos, envolventes tecnicamente e são capazes de convencer todo mundo com as suas propostas. E sabem que existe um mito que fala assim, me mostra um homem bom e eu salvo o mundo. E diz que não havia. Mas a gente pensa, e se eu estivesse lá? Se você estivesse lá, estava como agora, iludido pelos piores. Estava ao serviço dos piores. Então Confúcio fala isso. Quando os homens bons, inconscientemente, começam a trabalhar pelas causas que destroem o ser humano, o mundo não tem solução. Porque os bons, inconscientemente, se filiaram aos maus. Então, quando todos os homens estão em busca de riqueza, de status social, de relacionamentos e assim por diante, começaram a perder a natureza da beleza, e a beleza já não importa, da bondade, importa só quando me convém, e da senso de justiça, que também só quando me convém, quando é para o outro não me importa muito. Então, quando o homem para de trabalhar pela vida e começa a trabalhar pelas suas realizações pessoais, essas relações pessoais nada mais são do que as projeções sociais, diz que o mundo não tem saída. E nós diremos, tem sim, a filosofia pode implantar uma saída. E a gente pode reencontrar um caminho novamente que vai levar o homem ao homem, não o homem às coisas. Isso pode trazer a felicidade para o homem e resolver uma série de problemas decorrentes disso na sociedade. Então, isso que são as virtudes. Agora, aqui nós já temos mais elementos da virtude. A justiça, a bondade, a vontade, o amor, a bondade, a sabedoria, a harmonia, a beleza, a inteligência. Aí são as virtudes humanas. Virtudes humanas. São só essas? Não. Essas são virtudes que nós chamamos de qualidades essenciais da vida. E, como a vida se expressa, decorrente dessas virtudes, nascem a saúde, a condição social, a afetividade e a condição intelectual. Porque com essas virtudes eu posso construir essas condições. Mas eu não necessito que elas sejam perfeitas.
Por quê? Porque se eu tenho esses elementos, eu tenho uma fonte própria minha de prazer. E se me falta uma dessas, eu compenso com essas. Por exemplo, agora, Stephen Hawking, ele não tem saúde. Qual foi a virtude que deu para ele uma possibilidade de se realizar na vida? Percebe que a inteligência, ele usou isso bastante? Ele começou a compreender o universo? E ele tem uma fonte de prazer que é inesgotável. Marco Aurélio, que não tinha condição social nenhuma, viveu numa tenda toda a guerra. Qual foi o senso dele? De justiça, de preservação daquilo que ele amava, que era Roma. Tá certo? E assim por diante. Não sei se vocês conhecem a história romana, mas as leis romanas são as bases das todas as nossas constituições do mundo todo. Todo mundo que faz direito sabe disso, que tem que estudar as leis romanas. Então ele amava tanto isso, que deu a vida por isso. Então predominou nele o senso de justiça. Por isso foi feliz. Bom, isso é a grandiosidade desses seres. Eu não sou um Marco Aurélio, mas também eu não tenho uma condição social tão difícil quanto o Marco Aurélio. E dentro da minha condição social eu posso sim exercitar um monte de coisas que são próprias do ser humano. Então, essas são qualidades então decorrentes. Uma frase bonita de Siri Ramos, que a Lúcia editou uma muito bonita que eu vi na palestra dela, mas aqui tem outra muito bonita que fala que o ser humano o que o ser humano busca não é a perfeição, porque isso vai estar no futuro, ou seja, uma saúde perfeita, rico, toda a afetividade resolvida, e a condição técnica totalmente preenchida, bom, isso um dia vamos ter, se trabalharmos muito bem. Mas isso não necessariamente tem que ocorrer agora para que eu seja feliz. O que nós precisamos é de um preenchimento, os frutos que são próprios da bondade, da justiça, da beleza, da capacidade de gerar harmonia. A relação com esses elementos, aqui e agora, depende somente de mim. Se eu estou em casa só, como eu trabalho a harmonia? Entre a mente, o coração e o corpo. Quantas pessoas agora, por exemplo, está desarmonia com o seu corpo porque a coluna não está certa? Quantas pessoas agora estão em desarmonia porque está fazendo uma coisa e prestando atenção em outra? Quanto? Entre o que faz e o que está se coloca distante. Não está. Entende? Então nós temos um monte de coisas assim. De tal maneira que na nossa intimidade, na nossa casa, nós podemos estar trabalhando tudo isso constantemente. E está gerando essa união entre mente, o que eu mais tenho de mais belo em mim, está presente nas minhas expressões. O que eu tenho de mais belo em mim está harmonizando os meus gestos. O que eu tenho de mais preciso sobre os pontos de vista da lei está expresso na forma como eu locomovo os objetos, como eu organizo o meu quarto, como eu deixo as minhas coisas. Há muita gente que quando sai de um local, você entra e fica encantado, por aqui passou um ser divino. E há pessoas que quando sai do local, você entra e fala assim, meu Deus do céu, se existe demônio estava aí, porque saiu o caos. Ou não é assim? E por incrível que essas pessoas pensam que essas coisas não afetam a sua felicidade. Não percebem que ela está desligada? E quando está desligada, perde a conexão com os seus frutos. E naquele momento deixa de ser humano e passa a ser uma pessoa comum. E age como se fosse um coelhinho, para não falar coisas piores. Que são assim, é uma expressão natural. E por onde passa não está preocupado com a beleza, porque não é fruto dele. O fruto do coelhinho é só outro coelhinho. Isso eles fazem bem, não sei se quem já teve coelho. Você cruza eles multiplicam. Eles crescer e multiplicar é com eles. Mas nós não nascemos para isso. Nascemos para que os nossos frutos se expressem e se manifestem. Primeiro em nós mesmos. Em nós mesmos. De tal maneira que sinta essa harmonia com o teu próprio corpo, dentro das suas possibilidades, hein? Uma mangueira não está completa porque ela é grande e cheia de manga. Às vezes tem umas mangueirinhas desse tamanho, não sei se vocês já viram, que tem uma manguinha. O que falta nela? Se ela tem tronco, se ela tem folhas, e se ela tem a manguinha, o que falta? Nada. Nada. Não, às vezes está o tamanhozinho dela. Nós só precisamos disso. De que esse fruto humano, do coração humano, esteja presente. Se nós convocarmos um humano aqui e agora, seremos sempre felizes. Agora, se eu convoco esses arquétipos, não, aqui e agora não.
melhor seria na praia. Já viu que a gente trabalha o ano todo para quê? Para férias, não é isso? E aonde nós vamos para as férias? Para a praia. Vocês já viram, tem gente que fala que não gosta de trabalhar, mas nas férias começa com um problema com a agência de turismo. Depois, a gente, não sei por que cargas d'água, todo mundo tira as férias no mesmo mês, janeiro. Os aeroportos lotados, então você fica naquela fila e 2, 3 dias para viajar. Tá? Tudo atrasado. Aí você vai na praia, onde todo mundo cisma de ir exatamente no dia que a gente vai. Então, um caos para conseguir comprar qualquer coisa, não tem banheiro, e choveu. Bom, e se não choveu, a gente que não está muito acostumado com praia, toma mais sol do que deve. Ou seja, qual que é mais trabalho, o escritório ou a praia? Eu não sei, parece que a gente descansa quando volta a sentar no escritório com ar-condicionado, cafezinho, está tudo ali, né? Então é um paradoxo. Esse nunca está feliz aonde? Aonde está. É por isso que não adianta ir para Paris, não adianta ir para Roma, não adianta. Por quê? Porque a pessoa que carente é o mesmo. Vai ser o carente em Paris, o carente em Roma, o carente em Grécia. Falta algo. Algo que só ele pode ter. Algo que só ele pode convocar. Falta o seu fruto humano. Falta o seu coração. E seu coração, como elemento de vida, é bondade, é amor, é harmonia, é beleza. Falta isso, falta saber expressar essas coisas nos gestos simples. Por isso que Sri Rami fala que nós precisamos, então, é de preenchimento do momento presente. Porque a felicidade não está no futuro. Está onde? Aqui agora. E se você não puder ser feliz aqui agora, não vai ser na praia. Não vai ser no trabalho. Não vai ser em lugar nenhum. Isso é muito importante a gente refletir um pouco sobre isso. Tá? A felicidade do homem depende da vivência das virtudes. Virtudes aquelas. Valores que se encontram dentro dele mesmo. Ou seja, a felicidade do homem não depende de nada. Depende só dele. Teve uma vez que eu estava uma criancinha no Merlin. Sempre que eu passava por ela, uma criança, no nosso esquema de educação para criança que nós temos em Nova Acrópole, sempre que eu passava por ela estava rindo e sorridente. Eu falava, você está contente? Eu estou contente. Está feliz? Estou feliz. E sempre brincava com ela estava sempre assim, né? Um dia eu perguntei para ela assim, você está feliz? Estou. Você está sempre feliz? Falei para ela assim, estou. E por quê? Porque quero. Um pouco assim. Isso me ensinou muito essa criança. Quem quer, é. Quem não quer, não é. Por isso que é um ato de vontade. Tá certo? Agora, quem depende é um escravo. Porque você vai ser manipulado. Até por ele mesmo. Vai mentir para ele mesmo. Ah, se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Bom, quando nós falamos então de filosofia à maneira clássica, vocês viram que simplesmente eu usei um pouco do que vocês sabem. Que essas coisas óbvias que nós podemos observar no nosso cotidiano. Está tudo aí. Nós precisamos de voltar a nós mesmos. A ser nós mesmos. Acreditar em nós mesmos. Tá? A obedecer a nossa própria lei. Acreditar no nosso coração. Nós somos uma pessoa singular. Ninguém é igual a gente. Ninguém. Tá? E nós temos que aprender a respeitar isso. Tá? Com os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos defeitos, as nossas virtudes. Gostar de nós mesmos e nunca abrir mão de nós mesmos. Sabe por quê? Porque sabemos de tudo. E com essa sabedoria nossa, que nascemos com ela, porque a natureza nos dá de graça, essa sabedoria que nós chamamos de, saber convocá-la, que nós chamamos de filosofia. Saber lidar com essa sabedoria. Bom, e se querem um pouco mais de exercício da filosofia nesses termos, e não de muito conceito intelectual, de muitas citações, aí é Nova Acrópole. Aí eu recomendo a vocês fazer o curso de filosofia, começa na terça-feira, que está com a metade de desconto. Tá certo? Porque se me perguntarem qual é a melhor livro que eu posso recomendar para vocês, uma boa escola de filosofia. Essas coisas não se aprendem em livro, se aprende na vida. Se alguém falar que tem um livro maravilhoso, não leia. Porque você vai interpretar esse livro da forma como bem lhe convém. E provavelmente vai reforçar todas as suas crenças. Tá certo? O livro não discute, não dialoga. Ele necessita alguém que dialogue com a gente. Que vai mostrar perspectiva que nós, por nossa própria conta, não saberemos ver. Por isso convidamos a vocês, então, para essa escola de filosofia, que não é esse princípio de acreditar na filosofia como uma solução para os nossos problemas,
Nova Acrópole não faz só uma vez por ano, faz todo dia. E é bom que saibam também, aqueles que não conhecem Nova Acrópole, que aqui dentro de Nova Acrópole somos todos voluntários. Eu não recebo nada por fazer essa palestra, ninguém que trabalhou aqui recebe alguma coisa. E todo mundo que está vendo eu trabalhar aqui são voluntários, que acreditam que o ser humano pode mostrar uma nova perspectiva para o mundo, sendo um ser humano, e não sendo pessoas em busca de coisas. Nós não viemos fazer coisas, viemos ser felizes, independente das coisas que nos toca fazer. Se não nos toca saúde, seremos felizes com saúde. Se não tem saúde, seremos felizes sem saúde. Se temos dinheiro, seremos felizes com dinheiro. Se não temos, seremos felizes sem dinheiro. Porque a felicidade ninguém pode nos tirar. E essas condições que não dependem de nós, a circunstância pode nos tirar. Okay? Então eu agradeço aí a vocês. Agora abro para debate, para quem quiser fazer alguma pergunta.